Olá, boa noite, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Eliseu Moreira e este é o programa Tempo de Paz, aqui na sua TV União. Para nós é uma alegria muito grande, querido, poder contar com a sua audiência. Você que sempre nos prestigia, nos dá a alegria de estar conosco todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre neste horário, das 19h30 até as 20 horas. E você já sabe, este programa é um patrocínio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Internacional Paz e Vida, que fica ali na Avenida Jerônimo Câmara, 1080, bairro de Nazaré. E já quero aproveitar e fazer um convite a você a estar conosco, a participar conosco de uma das nossas atividades. Todo domingo, queridos, a partir das 9h30, nós temos na nossa escola bíblica dominical. Esse é um trabalho muito especial, voltado para toda a família. Temos classes para crianças, para jovens, adolescentes e também para adultos, com assuntos especiais voltados e focados para cada faixa etária. Então, para nós é um prazer poder receber você ali na nossa escola bíblica dominical. E à noite, todos os domingos, a partir das 18 horas, temos o nosso culto de celebração. Também estamos ali de braços abertos para receber a você e também a toda a sua família, tá bom? Olha, nos acompanhe através das redes sociais. Você quer saber sobre eventos, programações, cursos e trabalhos semanais na igreja sede ou nas congregações? Visite as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que está acontecendo na ADPaz. No Instagram é @ADPazOficial com 2 L's. No Facebook é Igreja ADPaz. E também no YouTube com ADPaz Oficial. Lá você irá ficar por dentro de tudo que está acontecendo na nossa igreja, incluindo toda a nossa programação referente às festividades do 7º ano ADPaz. Então não esqueça de seguir, curtir e compartilhar as novidades. Muito bem, então você vai nos acompanhar aí através das redes sociais e ficar bem informado de toda a programação da nossa igreja, não é? Nós estamos caminhando aí para o 7º aniversário da nossa igreja. Vai ser uma festa muito grande, querido, lá no Centro de Convenções de Natal, e você se informa e também participa, se integra nas atividades que vai estar acontecendo até lá, tá? Tem muitas atividades que estarão acontecendo até o dia 6 e 7 de julho, lá no Centro de Convenções de Natal, tá bom? Mas olha, querido, hoje, mais uma vez, estamos de volta aqui com a nossa irmã Anne Soliver, ela que é psicóloga, também pregadora da Palavra de Deus, que ministra a Palavra do Senhor e sempre está conosco no nosso programa, trazendo um tema sempre especial. E hoje, mais uma vez, está conosco e vai falar sobre disciplina. Olha, esse tema ele é bem abrangente, muito especial, não é? Não só secularmente, mas também e em especial no aspecto espiritual. E hoje estamos aqui com a irmã Anne, Pai do Senhor, irmã Anne. Mais uma vez estamos juntos aqui, não é? Graças a Deus. É motivo de alegria sempre estar aqui reunidos junto com o pastor e junto com todos vocês, podendo falar, é claro, desta palavra que é poderosa, é viva e é eficaz e pode transformar as nossas vidas. E o tema está realmente muito especial. Disciplina, um tema colocado pelo Espírito Santo durante uma das ministrações na nossa igreja. Amém. Então, eu quero ler um trecho na Palavra de Deus que está lá no livro de Hebreus, queridos, capítulo de número 12 e verso de número 8, não é? E a nossa irmã Anne vai começar aqui já trabalhando esse tema muito especial. Está lá no verso 8, diz assim: mas se estais sem disciplina, da qual
da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Mano, esse tema é especial, viu? E a senhora vai discorrer agora sobre esse tema aí, nós vamos estar comentando um pouco sobre isso aí, a utilidade, não é, da disciplina. A utilidade da disciplina. Irmãos, eu realmente confesso que nunca tinha lido essa palavra da forma como Deus ministrou ela no meu coração. Fazendo um comparativo da disciplina usada por Deus nas nossas vidas e aplicação para os nossos relacionamentos. Então, peço que você preste muita atenção. Eu me preocupei em pegar a transliteração no original da palavra para que você compreendesse a profundidade desse texto, não é? Então, eu vou ler aqui para vocês algumas das traduções. Disciplina significa obediência às regras, é a ação de instruir, educar, por ordem, e também tem por tradução correção ou princípios morais. Daí a gente já consegue perceber a abrangência de Deus acerca do que Ele está querendo dizer com esse tema tão especial que é disciplina. A disciplina ela é útil para a nossa vida como um todo. Se a gente for pensar nesta educação, nesta instrução, neste conselho, que o próprio Deus está falando aqui, inclusive, quando ele faz a analogia no verso de número 9, que nós tínhamos, não é? Todos nós, os nossos pais humanos, e alguns ainda têm, eu tenho pais vivos, que nos educavam e nós respeitávamos, quanto mais devemos toda a obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. Então você vê que Deus ele faz essa aplicação com a nossa vida, com a educação que nós recebemos, que tipo de educação foi essa, e aí o próprio Deus ele vai dizer que se os nossos pais, nós devíamos a eles, como pais humanos, respeito, ele vai ainda dizer, ainda mais a Deus, e ele vai dizer o porquê. Ele vai dizer que os nossos pais humanos nos disciplinaram por curto período de tempo. No verso 10, ele vai dizer ainda que era da forma melhor que lhe parecia. Interessante, porque ele vai dizer do jeito deles. Eles deram o melhor deles, eles fizeram o melhor que ele pôde por vocês. Aí olha a continuidade. No entanto, Deus, ele corrige para o nosso bem maior. Amém. Ou seja, se você tem pais humanos e você sofre a disciplina deles, se você permite essa instrução, essa correção, essa condução, esse conselho deles que quer o seu bem, ainda mais Deus que quer um bem maior. E o bem que Deus quer para você e que quer para mim, ele tem uma finalidade eterna, não somente passageira. Deus não quer só livrar você de algo, guardar você de uma situação adversa, uma situação dificultosa. Ele quer você eternamente junto a Ele. Mas para isso, Ele vai estabelecer princípios que esta palavra aqui em Hebreus vai nos permitir abarcar aqui essa correção de Deus para que serve. Então, eu tirei aqui algumas lições do próprio texto. No verso de número 5, ele vai falar que a gente não deve desprezar a disciplina. Amém. Há muitas pessoas no ditado popular que se faz realmente de ouvido de mercador. Não é assim? Deus fala, Deus corrige, Deus dá uma instrução. Quantas vezes, às vezes a gente não está escutando a mesma coisa de Deus. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas é bem interessante que parece que tem textos bíblicos que nos perseguem, não é? Então, tinha um texto no período que eu estava passando por um momento muito difícil que Deus sempre repetia. Sempre repetia. Todo culto que eu ia, em qualquer lugar que eu fosse, naquele período, era sempre a mesma leitura. Né? E isso ficou cravado na minha mente. Isso era Deus fazendo o que comigo? Tentando me instruir, tentando me corrigir, tentando me disciplinar para um bem maior. E a finalidade de Deus é sempre essa, é que a gente esteja atento à voz dele. Então, aquele que despreza o conselho de Deus vai andar errante. Aquele que despreza a instrução de Deus vai falhar em seus caminhos. Deus não quer. Algumas pessoas citam essa passagem, se o justo cair 7 vezes, o Senhor
Erguerá, sim, Deus vai erguer milhares, quantas vezes o Senhor achar necessário. Mas não está no coração de Deus, no desejo de Deus, o desejo que você viva de queda em queda. Não é? Ao contrário, a instrução, ela vem como uma forma preventiva de um castigo. Aliás, nesse trecho que a senhora leu aí, é uma demonstração de amor, não é? Isso. Não é de penalidade. De penalidade, não é de não. trazer prejuízo para ninguém. Não Isso. é? O próprio escritor aos Hebreus, ele usa exatamente essa expressão dizendo, porque o Senhor corrige o que ama, O que não é? E o que tem por filho. É muito interessante isso, não é? Porque às vezes, a priori, a gente pensa numa disciplina a partir da penalidade, não é? Isso. E quando Deus, e aí ele depois ilustra aí como os nossos pais naturais, né? Exato. O que eles faziam, até no dia que batia na gente, davam uma surra, ou privava em certas circunstâncias, na verdade, o que eles queriam era o nosso bem maior, nosso bem melhor. Aliás, é uma das formas, querido, de se conquistar as coisas. De se ter sucesso na vida. Isso. E quando falamos sucesso, não estamos falando aqui somente de conquistar por conquistar as coisas, entendeu? Mas sucesso também na vida espiritual, porque muitas pessoas não alcançam essa realidade porque não têm disciplina nem para ler a Bíblia. É interessante que isso às vezes até desperta inveja no coração alheio. Como o salmista, ele chega a um choque de realidade quando ele vê a vida do ímpio, né? Mas ele entende o caminho final do ímpio, onde é que ele vai chegar com aquilo ali, né? Mas ele tinha disciplina e o Salmo 73 vai mostrar ele incomodado com esse sucesso do outro. Só que se a gente quer aquilo, a gente deve buscar fazer, né? Então, você já deve ter ouvido alguém dizer assim, as pessoas querem ter o que eu tenho, mas não querem pagar o preço que eu paguei para poder estar aqui. Não é? Então, ninguém quer ter um naufrágio, um perigo no deserto, perigo no rio, perigo no mar, para poder ser um Paulo da vida, não é? Para poder chegar lá. Ninguém quer desbravar, passar por injúrias, por calúnias, por perseguição, por difamação, ninguém quer. Não é? Agora quer o resultado final, que é o estabelecimento do reino de Deus com tanta eficácia, tendo tantas vidas salvas, tendo a operação dos dons, tendo a obra de Deus crescendo. Então, nesse aspecto bíblico, a disciplina, ela nos instrui e serve para a nossa vida. Porque a regra de fé e prática nossa está aqui, na Bíblia. E ela serve para o nosso bem. Se a gente aplicasse esses conselhos de Deus para a nossa vida, a gente viveria muito bem. A primeira coisa que o pastor Eliseu colocou aí agora é a questão do amor. A gente precisa acreditar que se Deus está instruindo, é uma tentativa de mostrar para você que você é realmente filho dele. Não é? Porque se você não considera que Deus é o seu pai, logo você está sobre a posse ou sobre a tutela de alguém. Concorda? Porque a gente sabe que existe Deus e o diabo. Não é? Existe céu e inferno. Existe luz e trevas. Então, a utilidade da disciplina para a nossa vida, a primeira coisa que me faz refletir é o aspecto do amor de Deus. A convicção de que Deus é o meu pai e eu sou uma filha amada. A gente pode tirar aqui Romanos 8, o verso de número 15, para fazer essa leitura, porque eu considero ela uma das mais bonitas aqui de Romanos, que vai dizer, pois vós não recebestes, já que ele está dizendo que Deus é pai dos espíritos, né? Um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, ou seja, com medo, não é? Mas recebeste o Espírito, com E maiúsculo, que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. Paizinho querido. Então, quando Deus ele faz a gente compreender o chamamento dele, a missão que ele tem para as nossas vidas, ele nos livra e nos liberta dessa tutela, né, desse espírito que atua no mundo, desse principado que atua no mundo, do governo satânico, e ele passa então a habitar dentro de nós. E aí você tem a certeza, a convicção que você não é mais escrava dos seus erros, você não é mais escrava da falha de ninguém. Você agora tem o Espírito
que vai lhe conduzir a um caminho, e este caminho, segundo está escrito aqui, é o mesmo caminho do seu pai, que é um caminho de santidade. Porque ele vai falar aqui em Hebreus, a gente pode retomar lá, e ele vai explicar este caminho. Olha o que ele vai dizer acerca desta santidade. No verso 10, no finalzinho, ele vai dizer: nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Então, está o Pai, está o Filho. A Bíblia vai nos orientar, né? Sede santos, como santo é o Senhor. Então, ele quer que você copie o padrão e o modelo dele. O apóstolo Paulo, ele instruía a toda uma igreja a ser imitadores dele, como filhos amados, a copiar o modelo dele, como que ele copiava também o modelo de Cristo. E essa é a segunda reflexão, que é o caráter transformado. Quem é disciplinado tem um caráter transformado, por isso que não vai sofrer com medo de uma penalidade ou até a consequência de uma falha, né, pós-erro. O sábio Salomão, no capítulo 3, de verso 11 e 12 também, de Provérbios, né, ele fala, ainda nessa mesma perspectiva que a senhora estava falando, ele diz assim: meu filho, não despreze. Olha que coisa interessante, né? Muito significativo isso aqui, querido. Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Eu gosto dessa linguagem, né? Pois o Senhor disciplina a quem ama. Você, quando nós entendemos isso aqui, mano, nós começamos a entender que eu sou objeto desse amor. Isso é muito significativo, querido. Isso é muito importante. Você começa a entender que você é objeto desse amor, não é? Ou seja, você é a pessoa importante e por isso a pessoa se importa com você, não é? Essa é a grande palavra de Deus para nós esta noite, querido. Eu agradeço a Deus aqui pela palavra que Deus tem dado aqui a nossa irmã Anne, porque, na verdade, isso tem um ensinamento muito grande. Quantas pessoas, por serem indisciplinadas, não é? Não conquistam, não é? Nem conquista secularmente, nem conquista espiritualmente, e às vezes até destrói, não é? Até coloca fora, bota a perder alguma coisa que vem às suas mãos, porque de fato a disciplina é impor limite. Eu acho que a senhora leu aí há poucos instantes na abertura, né? É estabelecer limites. Sim. Não é? E quando a pessoa está sem essa condição, ela joga fora, ela desperdiça, ela não conhece, na verdade, limites, né? E o sábio Salomão foi muito rico nessas suas colocações, quando disse: o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz com o filho de quem deseja o bem. De quem deseja o bem. É tão interessante. Agora, existe também exatamente o oposto. Quem se nega a castigar o seu filho não ama. Não ama. Demonstra que realmente não tem amor, né? É verdade. Porque aí não vai dando limite a este filho. O filho vai agindo de uma forma deliberada, não vai conhecer continua limites, pecando. Não vai, é verdade. E o pai e a mãe, às vezes, demonstram todo o amor que é possível para salvá-lo, só que as leis, a gente tem que entender que, mesmo que sejam pais humanos e terrenos, as leis são espirituais. Entenda. Tem até gente que está fora da igreja, mas que pratica e colhe, porque as leis são espirituais. Então, o respeito, a honra aos pais, por exemplo, é uma lei espiritual. Foi Deus que colocou. Nós temos visto nos dias de hoje, pastor Eliseu, muitos jovens morrendo cedo. Verdade. Por quê? Porque não ouviram os conselhos dos seus pais. E aqui é interessante, nessa Provérbios que o senhor leu, que também tem essa conexão com o verso 5, porque ele vai dizer que nós não devemos desanimar quando por Deus for corrigido, por Deus for repreendido, por Deus for disciplinado. E nós não devemos, porque a pessoa pode ficar triste, não é? Mas como diz Provérbios, quem fere por amor prova que ama. Porque às vezes a gente precisa chegar na pessoa e dizer uma verdade, que é para quê? Para a pessoa acordar. A maior questão da igreja é a negligência. Às vezes nós estamos percebendo uma pessoa errando, entrando num abismo e estamos deixando com que ela vá para esse lugar. E nós não podemos ser negligentes. Devemos chamar a pessoa, como nos ensina Gálatas,
com espírito de mansidão, né? E atentando para nós mesmos, para que nós não venhamos a cair, porque todos nós somos passíveis de erro, mas nós devemos chegar com esse espírito de mansidão para aquela pessoa e dizer, olha, é por amor que eu estou mostrando para você isso. Não vá por esse caminho, porque você pode colher as consequências. E aí a disciplina é justamente para que o castigo e a punição não venham. Então há uma diferença muito grande entre esse castigo da colheita das suas ações de uma disciplina, que é uma prevenção, é para que você não entre num buraco grande, né, e depois você não esteja pedindo no ciclo de oração às irmãzinhas. Né? É verdade, E há uma falha muito grande. Ainda nessa mesma perspectiva, e a senhora abriu esse leque, aí tem muita coisa para a gente aprender aqui nesse tema da senhora aí. Olha, a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, a senhora falou agora mesmo sobre isso aí, envergonha sua mãe. Não é? Essa vara da correção era um galho que os pastores usavam, não é, naquele tempo, e usavam nas suas ovelhas, nos seus animais. Esta vara, ela é um instrumento, presta atenção, porque não é para o pai e a mãe usar a mão, você está entendendo? É para usar um instrumento. E a vara na Bíblia, ela vem remetida muito no sentido de autoridade. Exatamente. Então, às vezes, quando um pai e uma mãe, quando uma pessoa não usa de sua autoridade, ela não consegue limitar, ela não usa a vara da disciplina, ela não consegue limitar aquela pessoa. E, às vezes, a pessoa fica desenfreada, sem ter quem o domine, não é assim? E fica sujeito aos seus próprios erros, às suas próprias ações. Aí lá na frente, quando a gente negligencia isso, a própria vida corrige a pessoa. E é triste às vezes ver, porque a gente quer, às vezes, socorrer, tirar aquela pessoa daquele estado, e infelizmente a gente já não tem o que fazer. Porque já foi uma coisa que foi sendo desenvolvida ali, que às vezes o quadro é até irreversível. Há um versículo na Bíblia que a gente lê, né? Toda Santa Ceia. Sim. Né? Toda Santa Ceia, a gente lê esse trecho lá no capítulo 11, e verso 29, 28 e 29, lá de Coríntios. Não é? Quando Paulo diz assim, quando, porém, somos julgados pelo Senhor, e aí é o uso desta autoridade, é o uso desta vara, é o uso desta palavra, não é? Quando somos julgados, somos repreendidos ou somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados. Amados, isso é muito lindo, isso é muito belo, isso é rico demais, entendeu? Isso é prevenção, não é? A senhora falou há poucos instantes, é prevenção, não é? Isso é uma cura para a alma, é um momento de você estar sendo preservado. Deus trata conosco a partir dessa realidade. Porque... E tem a ver com cura mesmo. O verso de número 13, pastor, vai dizer, olha, preparai caminhos retos para os vossos pés, Amém. Para aquele que manca não se desvie, pelo contrário seja curado. Tem Amém. A ver com cura mesmo. Sim, claro. Você pode até estar mancando na sua caminhada cristã. Você pode até ter desanimado porque você ouviu uma palavra dura, porque você acha que a pessoa lhe tratou de uma forma indesejada, mas veio do Senhor? É a pergunta. Veio de Deus? Era uma correção bíblica? Tinha a ver com o que estava acontecendo de fato no momento? Não foi algo imposto por uma doutrina de homem, mas veio do Espírito de Deus? Isso lhe entristeceu, lhe desanimou? Mas se veio do coração de Deus, não deve produzir em você uma tristeza de morte, mas ao contrário. Uma das observações que eu coloquei, além de uma demonstração de amor, uma produção de uma santidade, eu coloquei também que deve manter a nossa paz e a nossa alegria para a caminhada. Então, isso daí que aconteceu com você não é para que você desanime, não é para que você pare, não é para que você abandone tudo, fuja, corra da situação. Não, aguente firme. Ainda que seja mancando, com toda dificuldade, com todas as suas limitações, Deus quer somente que você reconheça, porque o caminho da cura é o reconhecimento.
A Bíblia diz que Jesus não veio para os sãos, mas para os doentes. E todos nós temos áreas da nossa vida que precisamos sujeitar a Deus e ao domínio do seu Espírito Santo. Então, o conselho de Deus para mim e para você neste dia de hoje isso tudo que está acontecendo é para o seu bem, é para o seu crescimento, é porque você é filho, você não é um bastardo, porque Deus, Ele quer que você venha ter o caráter dele, e esse caráter é baseado na santidade de Deus. Tudo que você passou, tudo que você aprendeu foi útil. E se já foi para o seu bem e foi imposto por uma avó, por uma tia, por um tio, pelos seus pais, não importa. Agora, o que Deus faz com você, entenda que é para o seu bem maior. E isso daí tem a ver com a salvação, tem a ver com a eternidade. Portanto, o meu convite a você hoje é que você prossiga para o alvo. Volte a olhar para o autor e para o consumador da sua fé. Se coloque de pé. Verdadeiramente, aquele homem que estava com a mão mirrada, o convite de Jesus para ele foi o quê? Mostra a tua mão. Estende aí, estende ela. Né? E ele poderia muito bem ter deixado para os bastidores, mas ele não fez isso não, foi na frente de todo mundo. E o homem mostrou aquilo porque o interesse de Deus não era jamais de envergonhá-lo, mas de curá-lo. Então se exponha à luz de Cristo. Se exponha à palavra de Deus e certamente Deus vai tratar você com misericórdia e com muito amor. Amém, Vânia. O tema é muito especial e a gente vai ter que voltar aqui amanhã para tratar mais desse assunto, que a hora já chegou, né? E esse tema, querido, é especial, muito especial. Ele é tão especial que ele tem o seu alcance em várias vertentes da nossa vida. Como dissemos aqui no início, não é só no sentido espiritual, não é, mas muito mais até mesmo material também. Sim. Não é? Por falta dessa disciplina, muita gente tem deixado de ser abençoado ou tem perdido tantas bênçãos da parte de Deus. Olha, eu quero terminar com um versículo, enquanto o Mano estava falando aqui, me lembrei, está lá no Salmo de número 119, ela estava falando aqui da vara de Deus, do cajado de Deus, tá? O salmista no Salmo 119, verso 97, ele diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Pelos teus mandamentos me fizestes mais sábios do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Que palavra, não é? E riqueza, queridos. Olha, nós estamos encerrando o nosso programa, agradecendo a Deus e a você pela sua audiência e convidando a você para amanhã, porque amanhã estaremos voltando a este mesmo tema, a este mesmo assunto, porque sem dúvida nenhuma Deus tem algo muito especial para continuar falando para todos nós. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã, em nome de Jesus.